Universo Diverso, com Luciana Neri. Os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Conversar com o Dr. Renato Menezes, ele é advogado especializado em direito da saúde e na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Bem, doutor Renato, as pessoas com o transtorno do espectro autista geralmente precisam de terapias diferenciadas, especialmente as crianças. E não raro os pais se veem às voltas com negativas do plano de saúde no que tange à cobertura dessas terapias. O que fazer? Veja bem, essa é uma realidade que muitas famílias enfrentam, mas é muito importante saber que os planos de saúde, eles não podem negar essas terapias essenciais, como ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, por exemplo. Essas terapias, elas estão no rol da ANS, ou seja, a cobertura é obrigatória. Não é uma questão de escolha da operadora, é um direito do usuário. Além disso, alguns pais reclamam que o plano não cobre totalmente o tratamento, tipo, diminui pela metade a carga horária das terapias. Isso é legal, doutor? Os planos não podem reduzir a carga horária das terapias que é indicada pelo médico, porque quem define o tratamento necessário é o profissional de saúde, não a operadora do plano. Se o médico ele prescreve 10 horas de terapia por semana, por exemplo, o plano ele não tem direito de reduzir essa carga horária sem justificativa médica. Mas, infelizmente, eles tentam fazer isso, que acaba causando muita confusão e frustração para as famílias. E quando isso acontece, quando há essa negativa, o que fazer? Caso o plano negue, os pais precisam pedir essa negativa por escrito. Isso é essencial para poder ter essa formalização, pois só é possível contestar isso judicialmente se você tiver esse documento por escrito. E para fazer isso, é importante que a família procure um advogado especializado, pois o bom advogado ele vai ajudar a dar os próximos passos até resolver toda essa situação. Para além da procura por um bom profissional, o que mais pode ser feito, doutor? E vale a pena registrar as reclamações na ANS e no PROCON, porque quanto mais denúncias forem feitas, mais pressão será exercida sobre essas operadoras de saúde, para que elas venham cumprir a legislação. Essas denúncias elas ajudam a fortalecer os direitos dos pacientes. Com isso, mais pessoas vão ter acesso ao que realmente precisam. Agora, o mais importante de tudo isso é que os pais não desistam. Se o médico indicou uma terapia, porque ela é realmente necessária para o bom desenvolvimento dessa criança. Então, não aceite que uma negativa do plano atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. Persistam na luta pelos direitos de vocês, porque a saúde e o bem-estar da criança não podem ser adiados. Mas existe uma outra situação que gera muita atenção, que são as escolas. A escola pode recusar a matrícula de uma criança autista? De jeito nenhum, isso é crime. Nenhuma escola pode recusar um aluno por ele ser autista. A inclusão escolar é um direito garantido pela lei, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Isso significa que quando a escola recebe o registro de funcionamento legal e se implica em aceitar todas as crianças? Como toda empresa que é sediada no país, ela precisa agir conforme o regimento jurídico desse país. Então, dessa forma, ela é obrigada a matricular toda e qualquer criança que se proponha a isso. Caso não aceite, ela estará agindo com discriminação, o que é um crime tipificado na legislação brasileira. Além disso, por se tratar de uma relação de consumo existente entre a família e a escola, nós temos também o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que veda a discriminação de qualquer espécie em toda e qualquer relação consumerista. Mas na prática, muitas escolas dizem que não estão preparadas, que não têm a estrutura adequada. E aí? A escola ela tem a obrigação legal de se adaptar e oferecer todo o suporte necessário, inclusive o atendente especializado quando for necessário. Se os pais ouvirem qualquer negativa, peçam essa recusa por escrito. Muitas vezes só esse pedido já faz com que a escola reveja sua decisão. Mas se continuarem negando, o caso pode ser denunciado no Ministério Público, na Secretaria de Educação ou até no Conselho Tutelar. E tem mais. Além do direito à matrícula, a Lei Brasileira de Inclusão e também a Lei Berenice-Piana, que é a Lei 12.764, lá de 2012, elas garantem, quando necessário, a criança ela pode ter um acompanhante especializado, como eu disse, em sala de aula. É aquele profissional que ajuda a criança a participar das atividades e a se desenvolver no ambiente escolar. É muito importante essa conscientização, não é, doutor? A educação ela deve ser para todos. A inclusão não é um favor, é um direito.
Então os pais não aceitem um não como resposta. Se o seu filho tem direito de estudar naquela escola, ele vai sim estudar. E juntos podemos garantir um futuro com mais respeito e oportunidades para todas as crianças. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Por que é tão difícil para algumas famílias conseguir? O benefício de prestação continuada é um direito essencial para as pessoas com deficiência que vivem em famílias de baixa renda. Ele garante um salário mínimo mensal para ajudar nos custos com tratamento, transporte e outras necessidades também. E aqui é importante reforçar que esse benefício ele não é aposentadoria e nem exige contribuições prévias ao INSS, ou seja, a pessoa não precisa ter contribuído antes com o INSS. Mas muita gente alega que não conseguiu o BPC. Infelizmente, muitos pedidos são negados pelo INSS, muitas vezes de forma injusta até. E isso acontece porque a análise nem sempre é precisa. Então, em alguns casos, famílias que realmente têm direito acabam recebendo a negativa. Mas se isso acontecer, não desistam. O que pode aumentar a chance dos pais conseguirem esse benefício, doutor? Um ponto muito importante é que a documentação médica seja bem feita, porque ela faz toda a diferença. Então, quanto mais laudos, relatórios e provas mostrando a real necessidade do benefício, melhor para a pessoa. O ideal também é que esses documentos sejam recentes e bem detalhados, explicando como a deficiência impacta a vida da pessoa no dia a dia. Outro ponto essencial é contar com um advogado especializado na área previdenciária. Muitas famílias conseguem a aprovação desse benefício muito mais rápido quando tem um bom acompanhamento jurídico. Então, mais uma luta aí para as famílias que têm crianças com transtorno do espectro autista. O BPC, ele não é um favor, é um direito. Se a família se encaixa nos critérios, vale a pena lutar até o fim para garantir esse benefício. Afinal, ele pode fazer toda a diferença na qualidade de vida da pessoa com deficiência. A pessoa com transtorno do espectro autista tem direito realmente ao atendimento prioritário? Sim, autistas têm direito a atendimento prioritário, seja ele em bancos, supermercados, hospitais, repartições públicas, serviços essenciais também. Esse direito está garantido na Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, lá de 2012. Essa lei ela criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, ou seja, não é algo opcional, é um direito que precisa ser respeitado. Nem sempre isso acontece, Como é que prova que a pessoa é autista? Precisa essa comprovação? Na prática, muitos estabelecimentos ainda não cumprem essa lei. Seja por falta de informação, despreparo, eles acabam ignorando a prioridade ou exigindo, às vezes, comprovações desnecessárias. Então, é importante saber que não precisa de laudo médico na mão ou burocracia excessiva. Na verdade, o laço azul, que simboliza o autismo, já deveria ser suficiente para garantir esse atendimento. O importante mesmo é a apresentação da CIP-TEA, que é a carteira de identificação da pessoa com TEA. E se o local não cumprir a lei? O primeiro passo é tentar exigir o direito no momento, explicando ali que a legislação garante essa prioridade. Mas muitas vezes isso já resolve, porque algumas pessoas realmente desconhecem essa regra. Mas se ainda assim houver resistência, vale registrar uma reclamação no PROCON, na ouvidoria daquele órgão, ou até mesmo acionar o Ministério Público, se for necessário. Infelizmente, nem todos entendem. É que a inclusão começa no respeito aos direitos. Muitas pessoas autistas, principalmente as crianças, podem ter dificuldades em esperar em filas longas, lidar com ambientes barulhentos ou movimentados. Então, o atendimento prioritário ele não é um privilégio, ele é uma necessidade para garantir o conforto e bem-estar a quem precisa. Então fica um recado, se você é autista ou tem filho autista, exija esse atendimento prioritário. Se cada um de nós cobrar e divulgar esses direitos, mais estabelecimentos vão se adaptar e a inclusão vai se tornar uma realidade. É verdade que toda pessoa autista tem direito a transitar gratuitamente nos transportes públicos? Sim, pessoas autistas podem ter direito à gratuidade no transporte público, mas é importante destacar que as regras elas variam de estado para estado. Em muitos lugares esse benefício se aplica a ônibus municipais, intermunicipais e até o metrô. E como conseguir esse direito, doutor? O processo para conseguir esse direito geralmente não é complicado. Normalmente é necessário apresentar um laudo médico comprovando o diagnóstico do TEA.
né, além de documentos pessoais. Algumas cidades também exigem comprovante de renda, mas não são todas, então é bem particular isso. Por isso, o ideal é se informar diretamente na prefeitura ou no órgão responsável pelo transporte municipal, para entender melhor os critérios da sua região. Muita gente não sabe que tem esse direito e acaba gastando com transporte sem necessidade. Por isso é fundamental divulgar essa informação, né? Porque o passe livre, ele não é um favor, é um direito garantido por lei, que é justamente para facilitar a locomoção de quem precisa. Afinal, muitas pessoas autistas têm consultas frequentes, terapias, compromissos médicos e atividades que exigem deslocamento. Ter essa gratuidade faz toda a diferença na qualidade de vida. Em suma, varia de cidade para cidade, mas existe o direito só para a pessoa? Algumas cidades, esse benefício ele pode se estender também ao acompanhante, caso seja comprovada a necessidade desse acompanhante. Isso aí vai depender do nível de suporte de autismo. Ou seja, a pessoa ela precisa de um responsável junto e esse acompanhante também pode ter essa isenção da passagem. Então, minha dica nesse caso é: busquem informação. Procurem saber como funciona na sua cidade. Se tiver direito, não deixe de solicitar. O transporte público acessível é uma forma de garantir mais inclusão e autonomia para as pessoas com autismo. Obrigada, doutor Renato.